e eu vou ajudar o Matheus nesse painel. Pessoal, para esse painel nós contamos aqui com a Priscila Rodrigues e com o Gabriel, perdoe se eu pronunciar errado, mas me corrija aí, Gabriel Felsenschwab, certo? Tudo certo então. Pessoal, antes da gente começar esse painel sobre perspectivas do cenário de Private Equity brasileiro, eu vou pedir para os dois se apresentarem brevemente aí para o público. Então, se a gente puder começar, Priscila, se puder começar e depois passar para o Gabriel, a gente vai revisando. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Priscila Rodrigues, como a turma comentou. Eu sou de uma gestora de Private Equity que chama Crescera Capital. É uma gestora que a gente montou há 13, 14 anos atrás. Sempre trabalhei no mercado financeiro, fiz administração de empresas, sou paulistana pelo meu sotaque, antes do bullying para todo mundo. Fiz administração de empresas, trabalhei no mercado, comecei treinando bonds, depois fiz research, depois fiz investment banking, depois fiz venture capital, eu estudei nos Estados Unidos, fazer um mestrado lá. Voltei a fazer banking e já faz 15 anos que eu estou no mundo de private equity, buscando investir em companhias de capital fechado. É o mais longe de mercado financeiro que você pode ficar no mercado financeiro, administrando companhias. Meu dia a dia varia entre uma série de análises financeiras propriamente dita, negociação, valuation, essa parte toda de mercado financeiro, mas a outra metade do dia são aspectos de RH, gestão de pessoas, estratégia, um conteúdo de operações. Então é o mais longe do mercado financeiro que você pode chegar no mercado financeiro. A Crescera tem hoje próximo a 6 bilhões de assets under management. O nosso foco principal é private equity. Sou responsável por alguns setores dos investimentos que a gente faz, setor de saúde, de consumo, de varejo, de serviços. A gente tem um braço também bastante grande em educação e tecnologia. Temos também uma plataforma de venture capital, que é um mundo mais de early stage investments, cheques menores, companhias que estão começando, startups, ajudando empreendedores. Temos um braço menor de crédito, que é uma iniciativa mais recente que os sócios têm feito. A gente tem bancado umas iniciativas de crédito. E estamos olhando bastante o mundo de infraestrutura também. Então é bastante diversificado. Eu brinco que o meu dia a dia não tem nem um pouco de rotina. Acho que é isso. Sou casada, tenho 2 filhos, consigo administrar minha vida com as crianças, meu marido e todo o resto que o pacote inclui. Se alguma das meninas estiver achando que não dá certo, tentem. Oi, gente, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu sou Gabriel Felsenschwab, sou sócio e co-head do Private Equity da 20. Eu sou engenheiro metalúrgico pela FRJ, mas passei muito tempo aqui no Pilotis, algumas tardes aí que ficava mais entediado na faculdade. A 20, enfim, a gente está com o stand lá fora, alguns de vocês já devem ter conversado com o nosso pessoal, mas a gente está hoje com 62 bi de reais sob gestão. A gente atua no espectro todo do mercado de alternativos, né? Tudo aquilo que é não tradicional. Então a gente faz multimercado, ações, imobiliário, infraestrutura, crédito, temos soluções de investimento das mais diversas, e o Private Equity, que ainda é o nosso carro-chefe. A gente está hoje com 13 bi de reais nessa estratégia. Estamos agora levantando nosso quarto fundo com viés de controle, e estamos investindo no nosso quarto fundo com viés de minoritário e impacto. A gente tem um fundo que visa gerar impacto socioambiental além do financeiro. Muito engraçado que a Priscila falou, que realmente a gente brinca lá na 20 que a turma dos hedge funds, multimercado, é o pessoal do videogame, né? O pessoal fica lá, cada um tem 4 telas, as ações ficam piscando, né? Verde, vermelho. O nosso trabalho é o anti-videogame. A gente realmente trabalha com gente, né? E quanto mais você vai subindo na carreira, menos número, mais psicólogo você é, né? Então é conversar com sócio, com executivo, ser vendedor também, se posicionar a companhia, captar recursos, né? Então assim, é algo muito, achei muito bom a forma que você colocou, é o mais distante que você pode ter do mercado financeiro, é muito mais empresarial do que o mercado financeiro. O que a gente faz, na verdade, é aplicar uma metodologia, né, de investimento
para oportunidades da economia real, né? A gente não é mais inteligente ou melhor do que ninguém, né? A gente só tem uma forma disciplinada de olhar para as coisas, busca se associar com gente que tem conhecimentos que nós não temos. Então, a gente se mete a gente é generalista, se mete em todos os setores. Então, hoje em dia, a gente tem né, no nosso portfólio atual, a gente é controlador da Domino's Pizza, a gente tem um grupo de laboratórios né, de imagem, a gente tem uma empresa de fibra ótica de internet, temos um banco, temos uma empresa de cosméticos, temos hospitais psiquiátricos, temos uma empresa de vinho, esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso. Esse é o fundo 3. No fundo 2 a gente ainda tem o Erking, a Vitro, que é a maior universidade de ensino à distância do Brasil, temos uma empresa de navegação, uma seguradora, já tivemos uma empresa de porcelanato, já tivemos locadora de carro e por aí vai. A empresa de energia, a Light, que no Rio já foi uma empresa que a gente controlou e controlou a energia e por aí vai. Então assim, a gente se mete a fazer de tudo um pouco, sempre buscando sócios, pessoas que nos complementem, mas sempre uma visão, um processo muito disciplinado de seleção de investimento, mapeamento das oportunidades e um mapeamento muito claro de como a gente vai gerar valor. Acho que vocês podem acabar explorando mais um pouco ao longo da sessão, mas a gente sempre entra, a gente nunca compra uma companhia, nem nós, né, nem o terceiro, a gente não compra uma empresa que a gente acha bacana, né? A gente entra numa empresa, se associa a um grupo de empreendedores porque a gente enxerga alguma transformação, né, um crescimento mais acelerado, seja uma companhia que está mal, que a gente vai acabar consertando, ou uma companhia que está muito bem, que a gente vai conseguir acelerar com o nosso capital, a nossa ajuda na gestão, a nossa capacidade de recrutar talento e fazer essas empresas crescerem. Então, assim, é uma atividade muito legal, realmente não tem rotina, é problema todo dia para resolver, mas você cria muito impacto, né? A gente hoje deve ter, a gente tem que até capitalizar isso tudo, mas a gente deve ter no nosso portfólio entre 30 e 40 mil empregos diretos nas empresas que a gente controla. Então, assim, é muita responsabilidade, são muitas vidas né, que dependem das decisões que a gente toma. E a gente está sempre exposto a novidades, histórias novas, histórias muito bacanas, né? De crescimentos muito acelerados. Acho que isso que é muito interessante. Você pega o que a Crescera fez na África, por exemplo, são crescimentos super bacanas que a gente fez. A Vida, por exemplo, é uma empresa de ensino à distância que a gente começou, a gente tinha 48 polos de ensino. Hoje, entre crescimento orgânico e por aquisição, a gente tem 1.700. A companhia cobriu já o Brasil com 48 polos, hoje tem 1.700. O Erking foi de 100 lojas para mais de 1.000 lojas. A Levi Spree, nossa varejista, também foi de 19 lojas para 140. A Vera, nossa empresa de internet, foi de atender 120 mil assinantes a 700 mil assinantes. Então, assim, são histórias de muito crescimento, muito bacanas, que dão uma satisfação enorme, problemas enormes para resolver também. Mas é isso, é o mais longe do videogame possível. Bem legal que vocês já falaram até um pouco sobre rotina, e até a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer aqui vai bastante de uma comparação que é bem comum do pessoal que está querendo entrar no mercado financeiro, que se faz e acaba querendo perguntar bastante, que é uma comparação ali entre como funciona a carreira e até o mercado, né, de public com o de private equity. Então, eu queria aproveitar aqui esse gancho para perguntar para vocês quais as principais diferenças que vocês veem entre esses ambos cenários, tanto assim em questão de setor quanto em questão de carreira. A gente pode fazer só essa discussão, tá? A noite inteira hoje. Dá para a gente conversar bastante, mas acho que o principal aspecto da diferença do nosso dia a dia, da nossa carreira, hoje, com o Public Equities, é que no nosso caso, se a gente se arrepender do investimento que a gente fez, a gente vai ter bastante problema. Demora uns 5, 6, 7, 8 anos para você se livrar dele, né? No português bem feio. A gente precisa ter certeza na diligência e no processo que a gente decide onde investir, que aquilo faz sentido. Porque se der errado, se a gente falar, putz, amanhã eu mudei de ideia, o que o Public Equities faz? Ele muda de ideia, ele vende todas as ações, se ele tiver uma participação relevante, talvez ele afete o preço dessas ações na bolsa, mas ele, em D mais 30, D mais 15, às vezes até em 2 dias, ele consegue liquidar uma posição.
A gente compra empresas de capital fechado, a gente compra participação e ações de empresas que não têm suas ações com valor de tela, né? A gente faz uma avaliação fechada dessas companhias e compra essas ações. E normalmente não tem para quem vender. Nosso processo de venda passa em, às vezes, contratar um banco, mas negociar durante 6 meses, a companhia tem que fazer diligência de um comprador, a gente tem que assinar contratos, fazer um monte de legalês para conseguir vender. E em muitos casos a gente só recebe o dinheiro depois dele ficar um tempo num escrow account, esperando eventual materialização de contingência. Então, assim, o processo nosso de decisão de investimentos tem que levar em consideração uma não liquidez. Então, você tem que fazer bastante mais análise para ter certeza que você não muda de ideia. Mudar de ideia para a gente é um grave problema. E esse processo de venda, né? E isso é o final do processo, né? Antes de você estar habilitado a vender, a empresa tem que ter crescido, ela tem que ter mudado alguma coisa, você tem que ter posicionado a empresa. Então, sei lá, se eu penso em vender a companhia daqui a 2 anos, eu tenho que já começar a posicionar ela no mercado. Aí você vai ver uma notícia no jornal, você vai ter o CEO participando de conferências. Isso tudo é você começar a criar o awareness que a empresa existe, que ela é bacana e tal, para você conseguir vender. Realmente é uma loucura. Agora, não é tudo ruim, né? Investir em empresas de capital aberto é pescar em aquário. Tá? Você tem 300 nomes na bolsa, que todo mundo está olhando, todo mundo sabe que essas empresas existem, e as oportunidades, tanto de arbitragem de preço quanto de criação de valor, são muito limitadas. Tá? A gente pesca no mar aberto. A gente está olhando empresas, né, a gente investe do norte a sul do Brasil. Já tivemos investimento no Tocantins, em Santa Catarina, Goiás, né, interior de Minas e por aí vai. Nordeste. A gente tenta até fugir do eixo em São Paulo, que é onde estão mais oportunidades. E a gente promove investimentos que não estão disponíveis, né? Então, de novo, voltando ao exemplo da Vero. A Vero hoje é uma companhia de 700 mil assinantes, vai fazer quase 350 milhões de resultado esse ano, companhia de um tamanho super bacana. Essa companhia começou com a gente comprando 8 empresas familiares no mesmo dia. Então, quando a gente fala que a gente começou com 120 mil assinantes, é mentira. A maior delas tinha 40 mil assinantes. Então, a gente juntou 8 empresas no mesmo dia, botamos uma equipe de gestão. Então, criar essa empresa não estava disponível. Tá? Quando a gente queria entrar em fibra ótica, entrar em conectividade, a gente conversava com o banqueiro sobre a oportunidade. Eu ouvi de um banqueiro que ele falou o seguinte: a empresa que vocês estão procurando não existe. Aí eu falei: ótimo, então a gente vai criar. Né? Então, assim, é muito diferente. Tá? Acho que acho que são as duas principais diferenças: a iliquidez, que a Priscila comentou, e a multiplicidade de oportunidades que se cria quando você está trabalhando no mercado não listado. Tem um outro ponto também que é bastante relevante, que é a quantidade de informação e acesso que você tem para a tomada de decisão. Quando você investe no mercado público, você não pode ter mais informação do que o seu vizinho que investe no mercado público. Né? Se você fizer com mais informação, normalmente tem uma série de sanções regulatórias negativas a respeito. Mas você tem que ter exatamente a mesma quantidade de informações do que o seu vizinho. Então, é difícil se diferenciar. Você propor uma mudança significativa para aquela companhia, que alguém que seja tão inteligente e preparado quanto você possa propor para aquela empresa. Então, você acaba sendo um pouco mais do mesmo, né? Quando você investe nesse mundo que a gente chama de mar aberto, que tem muita companhia, se você entender bem de um setor, se você estudar bem daquela tese, se você conhecer e olhar em detalhe as informações daquela empresa, você pode ajudar com uma quantidade e qualidade de informação muito mais detalhada. E aí sim você consegue impulsionar grandes mudanças. Muita gente fala que o mercado financeiro é só capital, né, que você ajuda para as companhias. Quando você compra a sua ação na bolsa, normalmente é só capital. A menos que você tenha uma participação significativa para ter um representante num conselho fiscal ou até um representante em conselho, se você compra poucas ações num capital muito pulverizado, você não tem influência na companhia.
no mecanismo e no mundo onde a gente participa com essas empresas, e é muito de gestão, nosso dia a dia é muito de gestão de companhias, né? Do ponto de vista de administração um pouco mais pura de gestão. Ali você consegue influenciar mudanças. Você tem mais informações, então você tem mais habilidade para influenciar essas mudanças. O desafio aqui são tão mais informações que você tem que conseguir definir quais que você vai usar, né? Porque senão você fica naquelas diligências eternas, pedindo 1000 informações que não servem muito para nada ou que não vão impulsionar nenhum processo decisório. Mas acho que esse é um ponto muito importante. E o bom private equity, né, aqui já entrando um pouco na diferenciação na minha leitura de gestores, o bom private equity é aquele que consegue olhar oportunidades onde elas não estão. Então é ir para um banco para falar, olha, eu criei essa tese, acho que essa tese faz sentido, e ele fala, não existe empresa assim. Você fala, ótimo, música, vamos criar. Né? E aí você vai costurando essas histórias, assim como eles fizeram em Fibra, a gente fez em escolas de medicina, a gente fez em educação básica com sistemas de ensino, nós já fizemos ensino superior também, a gente já fez em estacionamentos, em hospitais, né? A gente tem uma rede de hospitais que era exatamente isso. Eu descrevi para uns assessores exatamente o que eu gostaria de comprar e montar do ponto de vista de divisão de risco na área de saúde no Brasil, e ele falou para mim, você tem que comprar uma empresa nos Estados Unidos, o Brasil não tem essa companhia. Eu falei, então vamos construir. Faz 5 anos, são 5 anos construindo a companhia. Hoje eu olho e falo, nossa, hoje a gente tem logo na porta, uma tese, uma identidade, uma cultura, executivos remunerados, mas assim, a companhia não existia, tudo aquilo não existia. E aí, como essas teses, elas passam por montar essas companhias, esse processo de desinvestimento que o Gabriel comentou com vocês, de ir apresentando a companhia para todo mundo, tem que começar muito tempo antes. Porque as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar no nome daquela empresa. Normalmente a gente faz um rebranding. Então, assim, as pessoas realmente falam, quem são vocês? Então, a gente tem que começar a criar essa informação para quando a gente for sair ter demanda para alguém comprar a gente. Mas é um dia a dia bastante diferente de um public equity, que acaba olhando relatório trimestral, né, tem informação de atualização da companhia quando ela publica o relatório trimestral. Eu acompanho, nós somos acionistas do Hortifruti aqui no Rio há muitos anos, e hoje da Rede Oba, que é o maior competidor do Hortifruti. Eu recebo diariamente a evolução das vendas de lá. Ao meio-dia eu sei quanto a gente já vendeu. Às 3 da tarde também. Assim, é um volume muito maior de informação para você monitorando se está indo tudo bem ou não naquele investimento. Super interessante, pessoal. Agora focando mais quando vocês estão olhando alguma empresa, a gente sabe que existe análise qualitativa e quantitativa, sendo ela aberta ou fechada, nós sempre temos essa análise. Quando a gente foca no private equity, qual dessas análises acaba sendo mais relevante quando vocês estão na diligência, e vocês poderiam dar alguns exemplos disso na prática? Não tem uma análise mais importante do que outra. Como a Priscila comentou, a decisão de investimento é a mais importante. A nossa estatística atualizada, o número do ano passado, é que a gente analisou no ano passado 361 oportunidades e fechou 3 negócios. Tá? Então é 120 para 1. A gente olha para 120 oportunidades para fechar 1. Assim, o processo de decisão de onde entrar aqui é como a Priscila colocou, é um casamento. Uma vez que você entra na companhia, você não pode voltar atrás. Você vai vender algum dia, mas você vai ter que criar valor, criar o processo de saída. Tá? Então, tipicamente, como é que funciona o processo de investimento? Você tem uma tese, tá? Você pode começar a procurar uma tese setorial, você vai começar primeiro a procurar ativos nessa tese, ou então você vai receber passivamente provocações de banco ou de assessores de investimento que vão te trazer oportunidades. E aí você vai ou começar a analisar ela de forma crua, ou ela vai já encaixar dentro de algum setor que você já está mapeando. Tá? Então você já tem alguma ideia de aquele setor da dinâmica daquele setor. Você começa a analisar os números da companhia e ver se aquilo faz sentido. Mas você já começa a fazer uma análise também de quem é o sócio. Você vai ser controlador ou você vai ser minoritário? O cara continua ou sai? Se está vendendo, por quê? Qual o alinhamento? Qual a reputação?
como é que vocês vão criar valor? E aí você começa a definir também como é que vão ser as regras do relacionamento, né? Que a gente chama de... Tem um acordo de acionistas, né? Que é um acordo formal, que são direitos de voto, direitos políticos e tal, mas tem também o alinhamento de expectativas na sociedade. Qual é o papel de cada um? O que cada um vai contribuir? Quais são as fronteiras que a gente não cruza? E assim sucessivamente, né? Quais são os valores que a gente abraça, que a gente acredita? Qual é a cultura que a gente vai querer implantar nessa companhia que vai guiar as decisões da gestão? Como é que a gente vai alinhar a gestão, né? Para construir aquele valor de longo prazo? Como que a gente vai sair? Né? A gente nunca entra no investimento sem ter uma discussão de como é que a gente vai sair. Não tem essa de, eu vou entrar, vou investir e eu espero que dê tudo certo. Se no teu horizonte de investimento você não... Né, vai demorar 5 anos para a companhia chegar no tamanho X. Se esse tamanho X não é o suficiente para você ter um acesso ao mercado de capitais, por exemplo, tem estratégia para comprar ou não tem? A barreira de entrada que essa companhia, né, que esse mercado tem, é o suficiente para aquela companhia ter valor? Então, assim, tem muitos aspectos. Assim, a lista é muito grande, tá? Estou falando dos principais. Risco regulatório, risco tecnológico. O governo pode mudar o modelo de negócio dessa companhia com uma canetada? Né? É baseado em incentivos fiscais que podem não ser sustentáveis? Tem alguma tecnologia que está... Né? Você sempre tem um risco tecnológico na maioria dos negócios, né? Mas tem alguma coisa iminente? Não só no teu horizonte de investimento, mas no horizonte de investimento de quem for comprar de você. Assim, são 1000 discussões que você tem que ter para saber se aquilo é uma boa oportunidade de investimento ou se é só um nice little business. Às vezes tem isso, tá? Tem alguns empreendedores que se dão super bem, tem lá o negócio deles, tiram dividendo, vivem bem, mas aquilo não é um negócio que pode escalar. Não é, sabe, é um bom negócio para ter, para você, mas não é algo que vai te permitir multiplicar o capital, pelo menos não nos níveis de risco que os nossos investidores estão dispostos a correr. Isso é outra coisa, tá? Você comentou sobre Venture Capital. Venture Capital e Private Equity são duas estratégias bem diferentes, tá? No Venture Capital, você está apostando em histórias que ainda não são totalmente viáveis, que vão requerer muito investimento e que, se derem certo, vão ser muito, muito, muito maiores do que elas são hoje. Se derem certo. Elas podem dar muito errado e você vai perder todo o seu investimento. Isso é um perfil de risco-retorno que o teu investidor tem que estar confortável em correr. O investidor de private equity, ele está muito mais preocupado na preservação do capital dele do que em achar o novo Google. Tá? Então, assim, se a gente consegue multiplicar o capital por 3, excelente. O cara de Venture Capital, ele vai querer multiplicar o capital por 10, 50, 100, mas está disposto a ir a 0. Tá? A gente, no Private Equity, não está disposto a ir a 0, não está disposto nem a ir a 0,9. Tá? Então, assim, então, essa análise quant e quali, ela é também, de novo, podemos ficar aqui horas falando. Falar um pouquinho da análise quant para vocês, que muita gente pergunta para a gente. Quer dizer, acho que do nosso lado, a gente olha várias variáveis de análise quantitativas, né? Todo mundo gosta do tal do DCF, se faz valuation da companhia. A gente faz valuation, a gente olha a projeção de fluxo de caixa, desconta, faz várias análises de fluxo de caixa descontado. A gente também compara com múltiplos de mercado, mas como os nossos investimentos são de longo prazo, às vezes a posição de múltiplo de mercado no curto prazo, ela pode não ser a melhor proxy ou a melhor referência para definir valor. Porque o mercado pode ter caído muito, ou pode estar numa bolha de crescimento que não necessariamente reflete o valor daquela empresa. Os investimentos que a gente compra são empresas sem liquidez. São normalmente empresas menores, com uma governança que ainda precisa ser estabelecida e aprimorada. Então, nada melhor do que desconto, né? Private Equity adora comprar barato. Essa é a regra. E aqui vale para Venture Capital também, acho que vale para Angel, vale para todo mundo que investe em tomada de risco, acho que até para a turma de asset, todo mundo adora comprar barato. Mas nem sempre isso é viável, né? E passa por uma série de negociações. E aí, nessa
perspectiva do investidor de tomada de risco, às vezes é melhor pagar um pouquinho mais caro por um negócio que é melhor, mas que você consegue garantir preservação de capital, do que pagar um pouco mais barato por um negócio que não necessariamente é onde a sua tese de crescimento vai agregar mais valor. Tem uma outra análise que a gente olha bastante, né? Então, a gente olha múltiplos de outras operações comparáveis, a gente olha múltiplos de mercado, a gente faz DCF, a valuation tradicional. Então, vou comentar um pouco com vocês, para vocês terem umas visões até dessa parte quantitativa. A gente olha qual é o máximo, dada a expectativa nossa de crescimento para esse investimento, para uma companhia, para uma tese, qual é o máximo que a gente pode pagar para quando a gente for sair, se a gente não tiver uma expansão de múltiplo, conseguir 3 a 4 vezes o nosso capital investido. Pode até ser que o negócio valha mais, mas se a gente pagar mais, a gente coloca em risco a TIR. Então a gente faz muita análise de TIR, muita análise de se o negócio for para o buraco, se aquela companhia ou aquela tese que a gente determinou não funcionou, é uma tal de uma análise de downside, assim, se o pior acontecer, quão pior isso pode ser, né? Se você tiver que liquidar todos os ativos da companhia, quanto do capital a gente poderia perder, quanto do que a gente... Então, assim, tem uma análise conservadora que não define necessariamente valor, mas que é importante a gente olhar a percepção de risco. A análise qualitativa, ela é enorme, porque ela é o que por trás permeia as projeções financeiras. Excel aceita qualquer coisa. Vocês podem pegar no Excel, colocar qualquer projeção lá dentro e falar que o negócio vale 1 bilhão, eu consigo fazer qualquer negócio valer 1 bilhão no Excel. Na prática, é bastante diferente. Na prática, você precisa ter certeza que todas as premissas de crescimento, de margem, de construção de equipe, de remuneração, elas conversam com a realidade para você entregar esse crescimento. E aí, essa prática, sem análise qualitativa, ela é completamente desassociada. Então, nunca é só uma ou só outra. A gente tem que olhar todas em muito detalhe. E a gente olha uma outra análise, que ela é muito voltada ao jurídico, que são riscos de contingência. Ela é uma análise muito legalês até, porque ela pode mudar substancialmente o preço. E as pessoas não olham muito isso. O mercado público não tem a menor ideia desse negócio, você não sabe nem o que está falando. Mas afeta muito o preço, tanto para a entrada quanto para a saída. A gente fica muito tempo, no caso de crescer, olhando para quem sair. É exatamente o que o Gabriel comentou. Tem negócios que são maravilhosos, mas não funcionam para a gente. Ou vão precisar de 10, 12 anos para chegar no ciclo de crescimento, e o meu fundo só tem 8. Então, se o meu fundo só tem mais 8, eu não posso comprar um negócio que vai demorar 12 anos para maturar, porque eu vou ter que vender antes. Eu vou ter que deixar dinheiro na mesa, vou fazer todo o trabalho para crescer e vou ter que entregar para alguém antes. Então, não necessariamente é só uma análise de preço, é com a estratégia do fundo, com o momento do fundo. Não adianta nada eu comprar uma companhia que eu quero fazer um IPO daqui a 5 anos, e eu tenho 30% da companhia, se o meu sócio se recusa a ir para a bolsa. Então, é muito bom a gente conversar e combinar com os custos antes, né, do investimento, porque senão depois você tem um problema societário bastante grande. Então, tem uma série de considerações que a gente acaba olhando. De novo, não tem liquidez, então você tem que ter certeza que está correta a aposta. Ou você mitigou o risco da aposta que você tomou, né? Correta, a gente nunca consegue garantir. Eu queria até aproveitar um pouco desse gancho, bastante também do que o Gabriel falou, sobre toda essa questão de cultura, né? E algo que a gente acaba vendo bastante nas notícias que envolvem ali um M&A, ou seja, as fusões e aquisições de empresas, do índice de sucesso que eles acabam tendo, né? E assim, o Gabriel falou bastante ali de cultura, de toda essa relação que você já tem que pensar ali quando fazem a due diligence, ou até antes, quando estão começando a pesquisar sobre as empresas. E eu queria perguntar um pouco de como que vocês lidam assim, com esse PMI, ou seja, o pós-aquisição, quando vocês entram no negócio. Como que é esse contato aí com a cultura da empresa e todos os setores delas? Fala a parte boa, o Gabriel fala todas que estão erradas. Vamos combinar assim. Gente, não é fácil. Cultura são pessoas, né? Pessoas passam por uma série de desafios. A gente tem uma preocupação muito grande quando a gente investe, a explicar para as pessoas da companhia que não é porque tem aquele tal do fundo agora que vai todo mundo ser mandado embora, né? Quando você faz investimento em qualquer novo ativo de capital fechado, a gente faz muito processo de profissionalização de empresas familiares. A turma que grande parte dos colaboradores dessas empresas, eles têm uma referência nos acionistas fundadores, na família, e aí eles deixam de ver aquela família que tocava o dia a dia, começam a ser cobrados por metas, assim, que não necessariamente era o dia a dia deles antes, e
e você quer eles motivados para, ao invés de crescer 20%, que era o que crescia aquela companhia ano após ano, é dobrar de tamanho, porque a gente gosta de 100% de crescimento. Então, assim, você tem que trabalhar cultura de pessoas. A gente tem um foco muito grande nisso. Então, a gente monta comitê de gente e gestão antes do comitê financeiro. Financeiro a gente fecha o caixa, a gente põe dinheiro lá dentro no cofre e passa a chave. E fala, ninguém gasta sem pedir pra gente. Agora, você tem que ter pessoas engajadas. E essas companhias, elas têm culturas muito diferentes. A gente tem uma operação que chama Grupo Zelo. É uma consolidação de planos funerários e cemitérios no Brasil. Antes que todo mundo olhe para mim com essa cara difícil, é um projeto super bacana, super, super legal. A gente comprou 48 companhias em 23 meses. Como é que você junta culturas? Assim, a gente está montando uma cultura nova que integra 2 companhias, dali a 2 semanas tem uma outra empresa, com mais um monte de gente. E dali mais 2 semanas, uma outra empresa com mais um monte de gente. A gente foi de 130 funcionários para 4.320 funcionários em 23 meses. Um dos principais aspectos é quem é o líder dessa, qual é a referência, quem é o executivo que essas pessoas que consigam engajá-los. E aí você faz eventos assim para colaboradores, para explicar o que está sendo feito, para que elas entendam onde eles pertencem, né, naquele projeto como um todo, onde que aquele projeto pode chegar. Sempre cai umas peças no meio do caminho, gente, não tem o que fazer, assim, você não consegue motivar pessoas tanto, mas passa por uma interação muito grande com o time de liderança, com acionistas. A gente faz muito disso. Eu montei uma rede de hospitais, que o primeiro hospital que eu comprei de 174 acionistas, que nenhum tinha mais que uma cota. Era 1 sobre 174 avos por acionista. Fiquei 2 anos e meio conversando com eles para convencê-los que eles tinham que vender o hospital para a gente. Eu ia lá toda quarta-feira, falava no auditório, explicava a tese, respondia a pergunta. Você vai ganhando confiança. Confiança você tem que construir. Você tem que tomar muito cuidado para também não deixar ela degringolar em 10 minutos. Porque você faz uma ação equivocada, ela faz isso. Mas a gente lida com pessoas. Não é só a quantidade das famílias que a gente impacta no dia a dia, mas é o quanto motivadas elas estão para entregar aquele crescimento acelerado nosso. Então, é quase um trabalho de psicólogo. Eu devia ter feito psicologia, gente. Teria sido mais fácil. A questão da cultura, de novo, o que a Priscila falou, é pilar fundamental. Tá? Porque a gente não investe em negócios bacanas. A gente investe em negócios que podem realmente crescer muito. Tá? Logo, você precisa alinhar esse plano de crescimento e alinhar as pessoas nisso. Então, a primeira coisa é você ter essa visão estratégica, né, para onde você vai, qual o propósito que essa companhia vai ter, para você conseguir motivar as pessoas debaixo desse propósito. Tá? E isso é um negócio que, né, missão, visão, valores, parece que é papo de RH de empresa, mas isso realmente move o time. Tá? Em especial, porque qualquer plano que você traça, ele sempre vai estar errado, né? Você sempre vai mais para um lado, mais para o outro, e o que salva é a cultura. Tá? Quando as pessoas estão lá para tomar uma decisão, se elas vão para o lado errado ou para o lado certo, depende da força da cultura da companhia. Tá? Além da gente reforçar a cultura, a gente reforça muito o alinhamento econômico. Tá? A gente está trabalhando na construção de valores de longo prazo. E nós temos poucos dogmas, tá? A gente realmente é bastante flexível, investe em várias indústrias. Mas em 100% dos nossos investimentos, nosso time de gestão tem que estar alinhado economicamente com a criação de valor de longo prazo da história. Tá? Então, o principal ganho econômico do presidente, dos diretores, dos gerentes, tá? A gente estica isso para uma fatia grande da companhia. O que realmente vai mudar a vida das pessoas é o valor da ação da companhia daqui a 5 anos. Tá? Então, tem incentivos de longo prazo ligados ao valor da empresa e está todo mundo alinhado, todo mundo remando junto na construção desse valor. E no curto prazo, isso é outra coisa que a gente trabalha também em todas as empresas, a gente tem metas, normalmente metas agressivas, e que são desdobradas do presidente até
as camadas hierárquicas mais baixas. Tudo tem que fazer sentido. Você não pode ter alguém trabalhando, né? O cara está lá trabalhando o tempo inteiro sem estar alinhado estrategicamente com o resto da empresa. Tudo tem que funcionar. Então, a cultura é algo que você vai construindo, de novo, com ferramentas quant e quali, e é todo dia, né? Como a Priscila falou. São eventos, então você tem eventos de cultura, você tem eventos de valores nas companhias, e você vai reforçando, e você vai celebrando as vitórias, você vai corrigindo, né, os erros ao longo do caminho, tendo muito cuidado e buscando se associar com as melhores pessoas, né? E, de novo, a cultura é formada pelas pessoas e as escolhas que elas fazem, tá? Então, a gente sempre tenta promover ambientes de muita confiança, de muito fluxo de informação, né? Onde ética e integridade são inegociáveis, tá? É impossível a gente gerenciar um portfólio de companhias se a gente não confia nos times que estão tocando. Tá? A gente não está lá na operação tocando, né? A gente está no conselho, óbvio que está perto dos executivos, mas quem está executando né, na operação todo dia é o time. E a gente tem que estar sempre junto, né? Uma coisa que eu falo muito com as minhas equipes de gestão, é que o nosso trabalho como acionista é de aumentar a probabilidade deles darem certo, tá? Então a gente tem que remover barreira, a gente tem que apoiá-los nas decisões de alocação de capital, nas decisões difíceis de negócio, e garantir o foco, garantir que a companhia não se perde em 1000 projetos que não são os projetos críticos para criar valor. Então, assim, cultura é todo dia e é o que realmente faz a diferença, tá? Empresas de cultura forte prosperam, empresas de cultura fraca fracassam. Isso em qualquer setor, mesmo os setores mais protegidos, entre aspas, né, que você ter petróleo jorrando do chão, se a cultura é fraca, a empresa está perdida. Bom, pegando esse gancho de quando vocês estão dentro da empresa, nós sabemos que muitas vezes vocês pegam empresas familiares desse tipo e são necessárias diversas mudanças. Vocês costumam ter uma equipe que vai para dentro da empresa ou é muito comum o caso de vocês contratarem alguma consultoria para fazer essas mudanças? Tem de tudo, cara. Assim, eu já fui executivo de empresa, tá? Então eu fiquei 2 anos presidente e diretor financeiro da Inbrands, que é a dona da Richards, da Elo, Salinas, VR. Isso foi tem uns 10, 12 anos. Depois eu voltei para o fundo, nunca mais fui para a empresa. Não tem nenhuma regra nossa, pelo menos, de que uma empresa nossa tem que ter um executivo que venha do fundo. Até porque são habilidades muito diferentes, tá? A gente tem uma placa muito forte, uma credibilidade muito forte no mercado, e o que nos permite atrair gente muito boa, tá? Gente que topa projetos transformacionais muito difíceis, né? Entregar 100% de crescimento, né, que a Priscila está exigindo aí das empresas dela, não é nada fácil, tá? Então, assim, os nossos executivos têm uma vida muito mais atribulada do que um executivo de multinacional, tá? Dificilmente ele vai ter lá o carro e a secretária e todo o luxo que a multinacional tem. Agora, ele vai ter um pacote de stock option que ele vai mudar de patamar financeiro se tudo der certo. Então, são pessoas diferentes que vêm. E aí, empresa a empresa, a gente vai ver o que precisa. Volta, né, consultoria sempre, né, vai ter consultoria tributária, vai ter tecnologia, gente de gestão vai precisar, financeiro, tem que ver o que tem que implementar na companhia, mas a gente faz muito uso disso, tá? E em diferentes estágios, tá? Normalmente, quando a gente entra na companhia, a gente tem que estabelecer a governança, tá? Como é que vai funcionar? Normalmente não tem nem conselho numa empresa que a gente investe, você tem que montar o conselho, o que é informação relevante para ser decidida em conselho, o que é a informação que a diretoria toca sozinha, né? Quais são as decisões que o conselho toma, qual que é a alçada da diretoria. Então, essa implantação da governança, às vezes,
é mais fácil, às vezes é mais difícil, pode precisar de uma consultoria, às vezes você está comprando uma outra empresa, você tem que ter uma consultoria de integração, aí você vai mudar o planejamento tributário da companhia, você vai ter que ter alguém para te ajudar a fazer isso, você vai encontrar um sistema novo na empresa, você vai ter que ter alguém para te ajudar. Tem muitas transformações que a gente promove, tá? Então, para cada uma delas, você vai buscar a melhor forma de fazer, seja com recurso interno, seja com recurso externo. Esse ponto de quem que vai tocar a companhia é bastante interessante, né? Na indústria de private equity, você é um pouquinho da Crescera. Tem tudo, não tem regra. Uma das coisas que eu não entendi em private equity é que não tem regra. Cada um faz o que funciona melhor para a sua história. Tanto a gestora quanto para o investimento em si, né? Então, como o Gabriel comentou, lá na 20 eles não têm uma regra para todas as companhias, lá na Crescera não temos uma regra para toda a companhia. O modelo de dia a dia é um pouquinho diferente na Crescera, um pouquinho diferente na 20, um pouquinho diferente no todos os nossos outros competidores. Existem alguns gestores de private equity que têm uma filosofia muito forte de descer times de investimento para as companhias, para serem executivos. Normalmente, esses fundos já contratam na gestora pessoas com perfis de executivos, que é o que o Gabriel comentou, né? Assim, poucas pessoas conseguem fazer bem os dois papéis, que nem ele fez na Embrands. Você faz como executivo por um tempo, você volta para ser investidor. Normalmente, quem cresce para ser executivo tem um aspecto de gestão de pessoas, de liderança, que é um pouco diferente de quem investe, né? Então, o perfil do investidor não necessariamente é o perfil do executivo. Na Crescera, a gente também não tem nenhum dogma que fala que ninguém desce, tá? Não tem essa regra. Mas o perfil meu e dos meus sócios é o perfil de investidor. Então, eu não vou descer para tocar uma companhia, né? Até depois a gente pode falar também outros motivos de rotina, por que isso não acontece. Mas eu não tenho o mesmo perfil, assim, eu não sou a melhor, eu entendo muito bem que eu não sou a melhor pessoa para liderar um grupo de pessoas numa companhia. Eu ajudo como eu consigo, né, da forma como eu agrego valor no conselho, em comitês acessórios. A gente trabalha muito ativamente junto às empresas no que a gente chama de comitês acessórios. É a forma que a gente participa do dia a dia sem ser executivos. Agora, uma pessoa que tem uma formação, já foi CFO de 10 empresas, me ajuda muito mais num processo de CFO de uma companhia familiar que está passando por revisão de toda a sua contabilidade e reapresentação de dos seus financials dos últimos 5 anos para ter governança de mercado e estar em linha com o IFRS, do que se um de nós que faz valuation formos fazer isso. Eu acho que aqui tem uma questão de skill. Mas esse ponto que o Gabriel comentou ajuda bastante, porque as nossas bandeiras como fundos nos ajudam a atrair bons talentos. Então a gente consegue hoje acessar um grupo de investidores muito bons, de executivos muito bons para tocar as nossas companhias, e a gente interage com eles diariamente, né? Dependendo do momento da companhia, até umas 3 vezes por dia. O que faz com que a gente fique muito no telefone. Uma outra dinâmica nossa é de ficar muito no telefone. Mas são perfis diferentes de gestoras, né? Acho que não tem uma regra, uma regra pré-determinada. O que eu acho que é muito importante, e aqui para o investidor que não desce, e para empresas familiares nesse processo de sucessão que eu acho que vocês comentaram, é a gente alinhar o jogo antes do investimento, né? No que a gente chama do namoro, do casamento. Se a gente vê uma companhia que é familiar, onde tem todos os irmãos trabalhando na diretoria, os sobrinhos estão no N2, né? E a gerência tem mais 10 membros da família, e a gente quer fazer uma profissionalização da companhia, ou a gente, na largada, explica isso, e aí põe regras como a família, porque não tem nada de errado estar numa empresa familiar, não tem nada de errado um executivo ser da família e tocar um negócio, ele só precisa ser qualificado o suficiente para exercer aquela função. Então a gente tem que montar aqui uma série de dinâmicas que ajudam nesse processo de profissionalização, e ainda que você combine o jogo antes, o dia a dia é muito mais fácil fazer com consultoria. Então tem coisas que esses dia a dias as consultorias auxiliam. Você tem que tomar cuidado para não pegar todo o resultado da companhia e gastar em consultoria, né? Os caras nunca fizeram nada na empresa familiar, aí você põe 30 mil consultorias, quando você vai ver o resultado desapareceu e fica todo mundo sem saber aonde remar. Então acho que a gente, na nossa função no conselho, é ajudar a priorizar. Olha, vamos fazer essas 3. Agora a gente precisa, não dá para fazer mais nada enquanto não trocar sistema. Então vamos focar no ERP, vamos assim,
Mas a gente tem que conseguir priorizar. A gente até pode fazer um mapeamento de tudo que a companhia precisa num processo de profissionalização. Mas se você fizer um choque do dia para a noite 100% com a turma lá dentro, você vai afetar o primeiro problema que a gente falou já, que é cultura. E aí vira uma lambança completa. Então, você tem que conseguir priorizar e, às vezes, essa decisão de priorização, ela acaba sendo discutida com o conselho, mas ela tem que ser alinhada com quem está fazendo. Se eu achar que tem que trocar sistema e o CEO da companhia que eu estou lá acha que tem que refazer política de remuneração e eu não conseguir dar a proteção do ponto de vista de saber que ele pode contar com a gente na decisão, a gente vai ter um desalinhamento entre o conselho e a diretoria, e aí isso desce para todo mundo. Então, parece casa de ninguém, os sócios brigando, sem decidir o que querem fazer, os executivos sem saber que diretriz tomar, aí fica um negócio um pouco mais perdido. Mas consultoria ajuda quando a companhia realmente precisa. Tem outro ponto que é importante lembrar, que os nossos times são muito enxutos. Nós somos 14 na 20. 16 na Crescera. Então, assim, a gente está tocando hoje um portfólio de 12 companhias. Tá? Então, assim, a gente tem que ter o nosso papel em cada empresa, tem que ter início, meio e fim, e a gente tem que ter alavancagem para a gente conseguir que as coisas aconteçam nas companhias. Não dá para achar que a gente vai conseguir resolver tudo daqui do nosso lindo escritório do Leblon, né? Companhias espalhadas pelo Brasil inteiro. Tem que confiar no time e equipar o time. Né? O time tem que estar com as ferramentas para poder entregar. Se é consultoria, se é investimento, se são pessoas, a gente tem que poder fazer eles darem certo. Voltando agora num outro ponto, diante de vocês fazerem um investimento na due diligence, nós sabemos que há diversos trâmites legais que vocês podem pedir para as empresas para facilitar o processo, e vocês costumam fazer isso, como por exemplo, exclusividade, veto de venda ou delimitação de dívidas. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco cada um desses procedimentos e também falar da importância deles na compra da empresa. Eu falo uns 2, 3 e o Gabriel comenta uns outros, na verdade. Quando a gente faz diligência, a gente gasta tempo e dinheiro. Acho que pra gente até tempo é mais escasso que dinheiro. Porque lembra, as equipes 14, 16 pessoas, 10, 12 portfólio companies, dia a dia das companhias acontecendo, e a gente vai fazer um novo investimento. Então todo mundo para um pouco e vai olhar aquela nova empresa. Olhamos 300 e tantas companhias por ano para fazer 3. Né? Então, e a gente nesse mesmo grupo de percentual, nessa mesma dinâmica. Sem contar o tempo que você fica atendendo o seu investidor. Depois a gente... parênteses à parte para o mundo do fundraising, o investidor extremamente demandante, que tem crescido a quantidade de demanda deles. Antigamente, se fazia reunião com eles uma vez por ano, eles ficavam felizes. Agora eles te ligam toda semana. Mas vamos deixar esse pedacinho de lado. Então, assim, você tem a quantidade de companhias que a gente está monitorando no dia a dia e as 300 e tantas companhias das quais a gente vai escolher, talvez, 10 para olhar com bem mais detalhe para fazer 3. Então, a diligência, para a gente olhar todos esses aspectos qualitativos que a gente comentou, definir uma estratégia de crescimento, validar, negociar com o sócio, começar a buscar quem vai ser o management dessa companhia, vai ficar quem está na companhia, não vai, que posição está faltando, qual é a estrutura organizacional correta para o investimento. Isso requer muito tempo nosso. Então, nós na Crescera odiamos participar de processo competitivo, porque eu não quero fazer todo esse tempo de esforço do nosso time, né, do meu time que está lá comigo, enquanto o Gabriel está fazendo exatamente a mesma coisa, e ao finalzinho dele ter gasto um caminhão de tempo e de dinheiro, e eu ter gasto um caminhão de tempo e de dinheiro, e a gente contrata assessores nesse processo também, então tem auditores, tem advogados, pode ter uma consultoria especializada no segmento, pode ter um advogado que vai fazer um relatório especificamente regulatório, pode ser um outro que vai olhar exclusivamente uma questão trabalhista, um risco diferente, uma validação de uma patente. A gente faz muito investimento em tecnologia, então a gente olha consultorias separadas para isso. Eu não quero gastar todo esse tempo e esse esforço e na hora que eu for colocar minha proposta final na mesa, o acionista dele fala assim, eu vou com o Gabriel, vou fechar o deal com o Gabriel. Aí eu vou falar, não. Então, a dinâmica do pedido de exclusividade para o processo é para proteger isso de acontecer. Processos competitivos, o tal dos auctions, né, os leilões competitivos,
acabam, o assessor, a função de quem está na posição do investment banker, né, do assessor do outro lado, é não dar exclusividade para ninguém. Aí o Gabriel fica lá numa quebra de braço pedindo exclusividade, eu fico lá pedindo outra quebra de braço para ver quem consegue a exclusividade, porque tem um esforço por trás. Tem um custo também. Por que esse custo é importante? Para a gente, esse custo e não faz um investimento, isso chama-se Broken Deal Expenses. Isso é contabilizado dentro do fluxo de caixa do fundo, né? Uma despesa do fundo, a grande maioria, isso é contabilizado no fluxo de caixa do fundo. E isso precisa ser pago para os investidores antes da gente receber taxa de performance, né? Assim, a gente também tem o nosso mecanismo de remuneração e de alinhamento de interesses, para a gente ele chama taxa de performance, carry, que é onde a gente ganha o nosso dia a dia. No longuíssimo prazo, com um monte de risco nele. Mas quando ele vem, ele é bom. Ele é alto, tende a ser bom, né? Deveria ser bom, sempre. Mas a gente tem que remunerar esse dinheiro. Então parece que a gente gastou e não é por nada. O outro deal, o outro investimento que está na carteira, que está performando bem, os primeiros 2, 3 milhões de reais que ele der de lucro é para pagar o broken deal expense do deal que eu não fiz. Então, assim, a exclusividade é para proteger que pelo menos a gente não fazer o deal é uma decisão mais nossa do que do vendedor. Que é sempre uma negociação, né? Vendedor e comprador. Então, você diminui e tira o risco da mesa pedindo exclusividade. Não é o único mecanismo. Agora, uma vez que a gente faz a diligência, já entrando no ponto de que outras coisas a gente pede, uma vez que a gente faz a diligência e a gente acordou num valuation, a gente normalmente acorda num valuation porque a gente vê uma fotografia da companhia. Então, aquela fotografia tem 10 imóveis, aquela companhia tem 10 imóveis, ela tem 100 milhões de dívida, ela tem 30 caminhões. Então, uma vez que a gente fez essa avaliação toda e negociou que isso que vai ser feito, entre a gente finalizar contratos e conseguir fechar a operação, aprovações regulatórias, isso normalmente tem um tempo. Então, a gente limita o que a companhia pode fazer. É o tal do que a gente chama de condições suspensivas. Você não pode fazer. Você não pode. Eu te avaliei com esse valor, você tinha uma dívida de 100. Você não pode chegar no banco e pegar uma dívida de mais 200. E aí, quando você vai me entregar as ações, a companhia tem 300 de dívida. Não pode. Assim, eu não fiz a conta fazendo 300, eu fiz fazendo 100. Você não pode pegar os 10 imóveis que a gente comprou e vender 8. Vendeu, porque teve um comprador que te ofereceu um preço bacana, você vendeu, era sua ainda a empresa, você vendeu. Então, você limita o que a companhia pode ou não fazer nesse período para ter certeza que aquilo que você avaliou para comprar é o que te entregaram. Senão, você pode desistir da operação, né? Tem uma cláusula que normalmente a gente põe no contrato, que é uma cláusula que chama MAC Clause, Material Adverse Change. É uma cláusula que descreve assim, o que pode acontecer para que a operação não feche. Pode, sei lá, pode ter um desastre natural, pode cair os 10 prédios, pode ter um terremoto. A gente sempre colocava a pandemia, né? Agora a gente tirou essa cláusula, né? Sempre tinha pandemia ali, porque a gente nunca achou que ia ter uma pandemia. Ninguém nunca achou que ia ter uma pandemia. Então, guerra na Europa, assim, tem várias, porque isso assim podem mudar substancialmente aquela empresa. Então, aquele valuation que você negociou não faz mais sentido na estrutura. Então, a gente limita o que a companhia pode fazer para isso, tá? Para ter certeza que o que a gente avaliou é o que a gente está recebendo. E nesse processo demora bastante. Desculpa, eu acho que eu já falei bastante. Perdão. Desculpa, Gabriel. Começando a abrir para algumas perguntas do público. Caso alguém queira perguntar alguma coisa. Opa. Obrigado. Bom, eu tenho duas perguntas, só que uma é complementar a outra. Falar um pouco sobre como foi a carreira de vocês, assim, como vocês ingressaram nesse universo, enfim. E uma segunda pergunta, vocês voltam e meia comentaram tipo, coisas sobre não fazer. Mas como é que você descobre essas coisas a não se fazer se você não cometeu o erro para aprender? E assim, como... Quem disse que a gente não cometeu o erro? Não, essa é uma pergunta que eu... Isso é algo que eu assumi que... Porque, bom, acaba que não é todo mundo que fica comentando os erros que comete, né? Não, só não erra quem não tenta. Tá? Então, assim, errar faz parte. E, de novo, falando de cultura, se você vive numa cultura que não permite o erro, também é uma cultura fadada ao fracasso. Tá? Você nunca vai aprender nada, nunca vai inovar. Tá? Então, você tem que poder errar, você tem que tentar não repetir o erro, né? E você tem que principalmente aprender com o erro. Tá? O erro tem que te fazer crescer.
Então, assim, a gente tem N histórias de investimento que deram mais certo, mais errado. A gente já teve investimentos que a gente perdeu tudo. Tá? E com isso a gente foi moldando, né, a nossa forma de investir. Tá? Então, assim, errar, a gente erra todo dia. E lembra, a gente é empresário nas companhias. A gente está errando toda hora. Tá? Então, a gente tenta minimizar o erro, aprender e seguir em frente. Mas o erro faz parte, o erro é do dia a dia. Tá? Você quer comentar? Só um ponto sobre o erro que acho que é relevante. Assim, na prática, é como tudo na vida, experiência faz diferença. Então, como a gente já faz há mais tempo que a gente já errou mais vezes, a gente tende a ter mais experiência para identificar onde pode dar problema e não pular naquele potencial precipício. Né? Então, a gente tenta fazer um pouco isso. Então, experiência faz diferença nisso. Decisões colegiadas faz diferença nisso. Mas acho que mais do que errar, é a habilidade que a gente foi desenvolvendo no tempo de corrigir erros nossos e dos outros. Porque nem sempre o erro é só nosso. Às vezes é do executivo, às vezes é do outro conselheiro, às vezes é do outro acionista. Então, assim, você tem que conseguir ter a habilidade para corrigir. Pensar, putz, aconteceu o problema, em vez de ficar se martirizando que deu errado. Como eu corrijo? Como é que eu faço nessa e nas outras para recuperar? O que eu posso fazer para compensar? A gente acaba... essa questão essa habilidade de tentar apagar esses incêndios que acabam minimizando até o impacto dos erros. E aí, quando você olha, depois de um ciclo de investimento, normalmente o que a gente faz quando a gente sai de um investimento? A gente senta dentro da Crescera, os sócios, e fala, então vamos lá, o que deu errado dessa vez que a gente não vai fazer da outra vez? E a gente lista todos os lugares que a gente deu errado. Porque, assim, quem sabe... Porque eu olho muitos investimentos, né? E aí eu acabo liderando esse investimento, eu tenho um deal team que trabalha comigo. Aí o Jaime, meu sócio, olha uns outros, tem um deal team que trabalha com ele. O Daniel, a mesma coisa. Mas, às vezes, o meu erro, lá no dia a dia, num comitê, numa definição de uma política de remuneração, fica comigo. Eu aprendi, eu consegui corrigir isso para o próximo. Mas eu tenho que dividir com o meu time, eu tenho que dividir com os meus sócios, para que eles não façam também. Porque a gestora é nossa, né? Então, eu não quero que eles façam o mesmo erro que eu. E eu não tenho problema. E você tem que ter transparência e humildade para contar onde deu errado. Porque, senão, também... Não, no meu deal não teve nenhum erro, é só no seu que teve erro. Aí, também, a gestora não avança, o partnership não vai, o track record não vem. E, não sei se, quando eu estava falando sobre o que é o Private Equity, né, a gente tem essa metodologia e essa experiência de já ter passado por vários processos que, muitas vezes, os empreendedores nunca passaram. Né? O empreendedor... Quantas vezes o empreendedor multiplicou o tamanho da empresa dele ou fez um IPO? Né? Isso nós já passamos por esse processo várias vezes, com mais ou menos sucesso, e com isso a gente consegue ajudar as companhias a evitar, né, algumas rotas, tomar alguns atalhos. Então, essa repetição de padrão do que fazer, do que não fazer, né, de alguns preconceitos ou concepções que você vai moldando com o tempo, sempre ajudam. Tá? Então, sei lá, você pega uma empresa que tem muito contrato com o governo, a gente não vai nem gastar o tempo, porque pode até ser que aquela empresa não tenha corrupção nenhuma. Mas como é que você vai saber? Né? Então, exemplo, né, do que não fazer. Tá? Agora, realmente, uma grande vantagem que a gente tem e que a gente vende, obviamente, para os empresários que querem se associar com a gente, é o fato da gente já ter passado por esse processo de transformação de cultura, de M&A, de implantação de sistemas, de abertura de capital, né, de contratação de executivos, de profissionalização por várias vezes. E a gente trata dos nossos erros e acertos com os nossos futuros sócios também de forma transparente. É muito comum um empresário nosso ligar para sócios atuais ou sócios antigos da gente e entender. Não, mas deixa, esse Gabriel aí, qual o valor que ele traz? Ele participava do teu conselho? Ele ajudava, não ajudava? Ele ia, né? Ele era presente, não era? E a gente, na nossa vida, é um livro aberto. A gente deixa todo mundo
né? É muito comum. O cara pede contato, a gente dá, o cara liga se quiser ou não. Tá? Carreira. Vamos lá. Tentar ser rápido. Quando eu entrei para engenharia, eu, na verdade, queria fazer física. Aí, já no vestibular, eu percebi que física era demais. Né? Meu pai é PhD, minha mãe também. Eu, né, tinha esse lado acadêmico, mas eu fui vendo que física talvez fosse demais. Fui para engenharia, que era o que eu achei que fosse mais perto da física, com um pouquinho mais de prática. Mas aí, muito rapidamente na faculdade, eu percebi que a imagem que eu tinha do que ia ser engenheiro não era bem isso. E eu tive a sorte de conhecer alguns amigos que viraram meus sócios também, e a gente começou a se embrenhar em atividades mais empreendedoras, e eu acabei virando para o mundo de negócios muito cedo. Tá? Então, já no terceiro período da faculdade, eu já estava montando empresa, era na época da bolha da internet, então, assim, a gente chegou a montar empresa, a ter investidor, foi bem legal, e deu errado. Aí, a partir disso, depois eu fui trabalhar num fundo de venture capital, tá? Que não tinha gostado da minha empresa, mas tinha gostado de mim. Aí eu comecei estagiando lá, fui efetivado, o fundo também deu errado, com a bolha da internet e tal. Acabei indo para a McKinsey, eu fiquei 2 anos lá. Depois eu fui fazer MBA. Antes do MBA, eu tirei, né, um ano entre a consultoria e o MBA, aí eu fui fazer fusões e aquisições na Vivo, e foi aí que eu comecei a ver o que era M&A, e também o que era Private Equity. E isso aí era bem na época que o Blackstone, Carlyle, o KKR, que são os maiores, né, do mundo, estavam começando a captar os fundos bilionários. Tá? Eles estavam começando a crescer. E eu comecei a ler sobre isso e me interessar. Então, eu já fui para o MBA com essa cabeça. Fiz o meu summer job na GP Investimentos, que é um fundo de private equity lá de São Paulo, que na época era o líder do Brasil, eram os que mais faziam, e também tive a sorte de, enquanto eu estava lá fazendo meu summer job, ter trabalhado num projeto em parceria com o pessoal do Pactual, né, que é o embrião do que é a 20. Então, eu conheci os meus sócios naquela época. Voltando do MBA, acabei indo trabalhar com eles, né, ainda no Pactual, e depois o Pactual cindiu, né, parte virou BTG, parte virou 20, em 2009, e é isso. Vou falar 2 minutos da minha carreira. Eu sou muito mais jovem que o Gabriel, né? Então, ela é bem mais rápida. Mas 2 minutos da minha carreira, é mentira, tá, gente? É tudo mentira. Eu fiz administração em São Paulo, porque eu queria ter um banco. Era essa, pouco ambiciosa, um pouco maluca. E aí eu fui trabalhar, o único banco estrangeiro que tinha em São Paulo era o ING Barings naquela época. O Deutsche tinha uma operação pequenininha, o Bank of America uma operação pequenininha, era tudo escritório de representação. E o ING montou um banco lá, montou uma sede lá em São Paulo. E aí eu falei, eu vou fazer estágio nesse treco aí, vou tentar entrar lá. E aí eu me lembro que eu tinha uma proposta de estágio para Procter & Gamble, para trabalhar com marketing. Claramente estava errado. E eu consegui uma vaga para aprender sobre bonds, para ser estagiária sobre bonds. Isso foi em 97, no ING Barings. E eu cheguei para entender sobre bonds, achando que eu ia avaliar bonds, e era na mesa de operações, eu tinha que comprar e vender bonds em 10 minutos. Eu não entendia nada do que eu estava fazendo, eu fiquei um tempão na mesa. Foi ótimo, porque eu aprendi como funciona essa dinâmica de mercado financeiro, né, onde você bobeia, alguém tira a cadeira que você está sentando. Então, eu trabalhei alguns dias em pé, porque eu apostava alguma coisa errada, perdia, eu tinha que trabalhar em pé. Eu fiquei um tempo na mesa, mas você vai ficando mais agressivo na mesa, né? A mesa de operações era um pouquinho mais agressiva. E tinha uma vaga para fazer research lá no banco, com o pessoal de fora, a parte de research não era. E eu troquei de estágio, fui fazer research. Fiquei mais 1 ano fazendo research, que é um negócio, é uma bela escola, assim como crédito é uma bela escola, mas é um negócio um pouco monótono, né? Muito trabalho, a cada 3 meses, depois um negócio meio parado. Aí 3 meses, aí parado, que é na publicação de resultado, para você atualizar
as projeções do banco para research. E aí, tinha uma vaga para trabalhar na Merrill Lynch em Investment Banking, recém-formada na lista lá da GV, eu fiz GV em São Paulo. Eu falei, vou tentar esse outro negócio. E aí eu fiz 3 anos de banking, fiquei 3 anos sem dormir, achei que aquilo era uma piada de mau gosto, completa. E um dos deals que eu estava fazendo, a gente ofereceu para um investidor que estava montando um family office em São Paulo. O deal acabou não saindo, mas ela me contratou, falou, você não vem trabalhar comigo, vem aprender do mundo de investimentos. E eu fiz bastante VC naquela época, Early Investments, tecnologia, a gente perdeu um caminhão de dinheiro também investindo na bolha de tecnologia, vários deals foram para o buraco, eram até ideias muito interessantes hoje, mas isso era 2000, 2001, assim, era muito tarde, era muito antecipado, né, a ideia. E aí eu fiz isso durante 5 anos e eu queria voltar, ela tinha feito, uma pessoa bastante conhecida no mercado, a Verônica tinha feito MBA fora, ela falou, você vai fazer um MBA. E eu apliquei para fazer MBA, fui fazer MBA. E, coincidências do destino, eu voltei para Investment Banking. Eu fiquei trabalhando nos Estados Unidos, eu fiz US Domestic. Eu acho que era a única mulher latina no time inteiro fazendo emissão de dívida e de equity pelo banco, balanço proprietário da Merrill Lynch lá. Fiz isso durante 5 anos, vi toda aquela história dos filmes que vocês veem, né? O banco foi vendido, o meu, no caso, o outro quebrou, assim, toda essa dinâmica a gente participou bastante lá, eu estava bem no meio dessa bagunça, é um estresse bastante grande. Pensa numa dinâmica de junção de culturas erradas. Assim, aí foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Bank of America comprou a Merrill, eu fiquei nos Estados Unidos um tempo. E eu vim parar no Rio, porque meu marido veio trabalhar numa asset aqui no Rio de Janeiro. Então, eu me mudei para o Brasil de volta, depois de 6 anos nos Estados Unidos, quase 7 anos nos Estados Unidos, porque meu marido tinha vindo no Rio. E eu conheci o Paulo Guedes, estava começando a montar a BR Investimentos, que é hoje a Crescera, né? A gente fez alguns rebrands nos últimos anos. E ele me convidou para investir e falou assim, que setor você gosta? Eu falei, de varejo, de serviços e de consumo. É isso que eu fiz muito nos Estados Unidos. Ele falou, vamos investir nisso no Brasil. Então, foi assim que eu caí de volta no mundo de investimentos. Estou lá desde então. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela palestra. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu já ouvi falar que o mercado de private equity, no início, assim, para o jovem que está ingressando, para o estagiário, é um pouco mais complicado de ingressar. E na carreira de vocês, não sei se é verdade, né, vocês vão me dizer, mas na carreira de vocês também, por exemplo, vocês não começaram já nessa área, não sei se coincidência ou não. E eu queria saber se é verdade e qual, na visão de vocês, qual o melhor caminho para quem está começando, para quem já deseja ingressar na área, qual o melhor caminho, se deve trabalhar em uma outra área antes ou alguma coisa assim? É verdade, mas é verdade pela seguinte dinâmica. Lembra que o Gabriel falou que tem 14 pessoas no time de investimentos dele? No meu tem 16. A gente não vai a lugar nenhum, acho que nenhum dos 16. Então, é um setor, é uma indústria que tem pouco turnover. Então, e a gente não vai para 100 pessoas. Eu vou levantar mais um fundo, eu vou desinvestir o fundo anterior, a gente está no fundo 5. Eu vou levantar o fundo 6, eu vou ter saído dos ativos do 4 e do 5. Então, assim, não tem... A menos que eu faça fundos extremamente maiores e troque completamente as teses, e aí tem uma limitação no Brasil de companhias, né, e de tomada de risco para isso, a tendência é não crescer equipes. E aí você olha, por exemplo, o mundo de asset, que o Gabriel comentou, né, são quase 800 gestoras para comprar 300 empresas listadas na Bolsa. Em Private Equity tem 30 gestoras para comprar 20 mil companhias. Então, assim, é uma indústria ainda muito pequena no Brasil, do ponto de vista de número de gestoras e de pessoas nessas gestoras. Então, você faz as contas, pensa 20 pessoas por média, né? Talvez o Pátria tenha bastante mais gente, porque desce gente muito para a companhia, mas, assim, pensa uma HG também um pouco, mas pensa 20, 25 pessoas, são 30 gestoras. É isso que tem de gente na indústria. Então, é uma dinâmica que acaba tendo menos gente e aí tem menos vagas, um pouco, dizendo. Agora, não é que a gente não trabalhou com isso no começo, que não tem histórias desse jeito. Na Crescera tem bastante gente que entra como estagiário. Uma das minhas sócias hoje foi estagiária, há 11 anos atrás. Na Crescera, ela é sócia hoje. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. A Ju está com a gente. Estou na PUC. Fica a dica. Estou na PUC, turma. Aqui, em Carioca. Então, assim, tem essa dinâmica. É que
tem menos vagas, aí as oportunidades são um pouco menores. Eu não acho que tenha um modelo de carreira. Olha, se eu não fizer 3 anos de investment banking, e depois se eu não fizer MBA em tal lugar, e depois se eu não fizer tal coisa, eu não vou entrar na indústria de private equity, numa gestora tamanho X. Não existe essa regra. Assim, é um pouco do acaso, do destino. Tem uma série, tem sorte na história, assim, tem todas as dinâmicas ao mesmo tempo, pelo menos um pouco minha visão. Eu acho que, se tem um skill que é importante, é capacidade analítica, tanto de analisar a parte qualitativa quanto quantitativa. Então, qualquer trabalho que te der uma visão analítica para fazer avaliação, né, e análises, eu acho que vale, e é um skill que pode ser usado em private equity. A 20 tem uma vantagem, que a gestora, né, meu time tem 14, né, mas a gestora tem 280. Tá? A gente tem várias outras verticais. Tá? E aí a gente precisa de gente, precisa de talento. Tá? E a Rafaela está aqui, tá? Depois quem quiser falar com a Rafaela, super à vontade. Então, a gente tem programa de estágio, a gente contrata analista. Uma coisa que a gente faz muito é, primeiro, contratar gente no nosso back-office, tá? Para pegar um pouco dessa capacidade analítica, pegar um pouco da ética de trabalho, tá? Porque nem todo mundo está disposto realmente a trabalhar duro. Tá? Infelizmente, a verdade é essa, e o nosso trabalho é tudo menos fácil. Tá? Você tem que ter muita resiliência, tem que ser criativo, tem que saber trabalhar em equipe, não é só ficar lá, né, torturando o número, tem que saber, né, falar com as pessoas. Então, tem várias habilidades que, muitas vezes, o back-office vai te ensinar, ou, no mínimo, vai nos ajudar a entender se você, né, vai nos permitir observar se você tem ou não, e, com o tempo, é muito natural, a gente faz isso toda hora. Aliás, semana que vem tá descendo mais um. A gente vai descendo pessoas do back-office para o front, tá? Para as diferentes áreas. Isso é uma rota, normalmente, para estagiário analista, é a principal rota de entrada na 20. Não quer dizer que seja a única. Tá? A gente já contratou gente de fora, já contratou gente mais sênior, né, vindo do MBA, ou com vários anos de experiência. Então, tem várias portas de entrada. Hoje, no nosso time, você tem... né, hoje, eu compartilho, né, a liderança do fundo, né, com o Cadu. O Cadu é economista, começou fazendo research, né, e não fez MBA e entrou para o Private Equity. Eu tive uma experiência mais empreendedora, consultoria, MBA, e depois fui para o Private Equity. Então, não tem muita regra. Tá? Agora, uma coisa que um professor meu do MBA falou, que é muito verdade, é o seguinte: são poucas portas que se abrem pouquíssimas vezes. Tá? Então, por qualquer carreira que você vai seguir, você tem que também estar de olho nas portas dos fundos que te interessam e garantir que, quando ela abrir, você vai estar lá. Tá? Então, pode não ser agora, como estagiário, pode ser depois, mas são poucas oportunidades, tá, de carreira, como a Priscila colocou. Quanto mais seniors vai ficando, elas vão ficando menores. Mas você sempre pode montar seu próprio fundo. Essa é a vantagem. Obrigado. Você sempre pode montar seu próprio fundo. Oi, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por tirarem o tempo para conversar com a gente. E a minha pergunta vai num rumo um pouco diferente, mas eu fiquei curiosa para saber o que é que chama atenção numa empresa para vocês. Onde vocês veem a oportunidade de investir? São nas pessoas? Em alguma coisa que vocês acham que falta naquela empresa? Ou vocês montam uma tese e vão atrás daquilo no mercado? Eu fiquei curiosa para saber isso. Você tem que ter uma tese setorial. Tá? Você tem que ter, na prática, o que é um bom investimento? Um bom investimento é uma empresa que cresce com alto retorno sobre capital. Tá? Então, você tem que ter essas duas coisas. Você tem que primeiro entender de onde vem o crescimento. Então, nenhuma empresa cresce no vácuo, ela cresce dentro de um setor, concorrendo com outros. Tá?
Então, você tem que entender a natureza do crescimento. É um produto novo? Ou então ela atende tão bem os consumidores que ela acaba atraindo cada vez mais clientes? Ou você vai comprar concorrentes? Né? Você vai entrar num novo mercado? Então, você tem que entender de onde vem o crescimento e entender o modelo de negócios para você entender como é que é o retorno sobre capital que você está empregando ali. E esse retorno sobre capital, ele é protegido ou não é? A concorrência vai chegar e vai destruir aquele retorno ou você consegue manter aquele retorno? E aí você vai construindo as teses. E elas podem vir dos mais diversos... E esse retorno pode melhorar com eficiência. A empresa tem uma margem hoje e você, com algumas mudanças, ou investimento, ou gente melhor, você consegue ter mais retorno. Então, são N aspectos que são essas questões quant e quali que a gente estava falando antes. Tá? Agora, do macro, sempre é do macro para o micro. Né? Se o setor for ruim, não tiver crescimento, não tiver barreira de entrada, né? Aí você vai vendo a empresa. A empresa é bem tocada, não é? Se ela não é bem tocada, dá para consertar? Vale a pena consertar? E assim vai. Tá? Com quem? Com que pessoas? Com que ferramentas? Vou fazer uma provocação aqui, tá? É perfeita essa análise do Gabriel para investimento no Brasil. Isso é o que a gente faz no Brasil hoje. Grande parte dos fundos no Brasil fazem exatamente essa tese. É uma tese de high growth. É uma tese onde você precisa olhar exatamente essa dinâmica. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu fazia um negócio que chama leverage buyout. LBO é um mundo bastante diferente. O que eu olhava numa companhia para investir? O que eu decidi investir na companhia? Quão seguro era aquela geração de caixa dela? Ela não precisava crescer. Na verdade, eu preferia que ela não crescesse. Porque para eu crescer, para qualquer companhia crescer, você precisa investir. E eu queria pegar todo o caixa que a companhia gerava e pré-pagar a dívida. Eu vendia a companhia 5, 6 anos depois pelo mesmo preço que eu tinha comprado e eu fazia 3, 4, 5 vezes o capital investido. Eu usava o dinheiro dos bancos para financiar o crescimento, a minha aquisição, e aí a geração de caixa da companhia tinha que ser grande o suficiente para eu pré-pagar o banco e o que sobrava era equity para mim. Então, é uma análise completamente diferente. Então, o que eu olhava? Geração de caixa. É mais fácil um pouco, porque você olha uma grande variável. Ela é muito fundamental. Se você erra nela também, você perdeu tudo. Está cheio de companhia no Chapter 11 lá fora. Está cheio, exatamente por isso. Porque se você erra essa uma definição, o que você olha? Você tem que olhar isso. Quando a gente faz growth no Brasil, né, o capital para crescimento, você tem que olhar todas essas outras variáveis. Né? Hoje eu falo para a turma que fazia buyout comigo nos Estados Unidos que a gente aqui investe muito melhor que eles, porque a gente a gente tem que ser mais inteligente, porque senão você toma outra rasteira. Porque tem rasteira de tudo quanto é lado, assim, você está tomando caldo para tudo quanto é lado. Lá, a gente olhava exatamente isso. E aí, não era nem uma tese, não era nem um setor, não era tanto um macro, assim. Cadê as empresas grandes, que dão bastante EBITDA? Quanto que elas geram de caixa? Aqui precisa de menos CAPEX, é essa que eu vou comprar. Mas é private equity igual, tá? É só outro nome, é só outra tese dentro de private equity, que aqui no Brasil ela nem existe, porque o nosso juros é tão caro. E quando ele cai, e você acha que ele ficou barato para você colocar na companhia, ele sobe de novo, e aí você toma outro caldo, que a gente acaba nem olhando muito. Mas lá dá para fazer. Historicamente, os juros têm sido mais baixos. Agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você financia desse jeito. É uma outra forma. Você tem que entender muito bem o que você combinou com o seu investidor, o que você vai fazer com o dinheiro. E aí, sim, você define como é que você encontra a empresa para usar aquele dinheiro. Obrigada. Tem uma ali, ó. Rosane. Ela primeiro, não? Pode ir. Primeiro? Sim, obrigada. Então, me chamou bastante atenção que vocês falaram de métodos preventivos para a solução de conflitos, né? Que vocês protegem antes de acontecer um problema. Mas a minha dúvida é quanto aos métodos depois, quando você já está no negócio, para resolver problemas. E eu acredito que vocês devem recorrer à tutela jurisdicional, só que isso também é caro, que era uma preocupação de vocês, e demora, né? Então, eu queria saber o quanto vocês adotam métodos autocompositivos de solução de conflitos, tipo negociação, mediação, conciliação, porque isso baratearia os custos e também seria mais rápido. Na Crescer, a gente sente e chora quando acontece isso, né? Porque deu errado. A gente gosta muito...
gosta, na verdade, né? Dentro da bagunça brasileira do judiciário, a arbitragem tende a ser uma técnica um pouco mais rápida, resolutiva. Ela é mais cara. Então, assim, mas tende a ser um pouco... Então, quando a gente precisa, a gente vai para ela. A gente nunca brigou. Na Crescer, a gente não briga. A gente tenta conciliar. Engraçado, a gente nunca brigou. É caro, dá trabalho. Às vezes é melhor ser... Quando dá tudo errado, isso a gente coloca de vez em quando em alguns contratos, em algum acordo de acionista, quando a gente não chega num consenso, antes da gente brigar e começar a destruir a companhia, porque enquanto a gente está nessa morosidade do judiciário, a companhia está lá, largada, né? A cultura foi para o Beleléu, foi tudo para o Beleléu. Então, antes disso acontecer, a gente vende a companhia. Vamos fazer um acordo. Antes da gente se matar, vamos vender a companhia. Porque aí você maximiza o que você pode tirar de resultado dali. Mas primeiro a gente senta e chora. Os conflitos, eles acontecem sempre. Né? Você tem que conversar. Você tem um conjunto de direitos que vai, né, no contrato, previstos. Alguns temas você vai ter mais direito do que outros. Agora, divergências de opinião, né, são normais. E é natural de qualquer conselho, qualquer órgão colegiado, você vai discutir os problemas. O que você não pode ter é desalinhamento. Tá? Quando o que os dois lados querem está desalinhado, quando o meu ganho não é teu ganho, aí você começa a trazer conflito para a história. Tá? Então, ajustes de preço, ou regras e direitos que um lado tem que o outro não tem, são coisas que a gente não faz, porque, invariavelmente, pela natureza humana, cada um vai querer maximizar o seu. Tá? Então, a gente tenta, como você falou, prever, né, eliminar o máximo que a gente puder de fontes de conflito. Quando e se o conflito acontecer ainda, é muita conversa, muita negociação. Tá? E, cara, se tudo der errado, você pode tentar recorrer a alguém que arbitre por você. Tá? Ou o mercado vai arbitrar, né, como a Priscila colocou, vamos vender, e aí cada um pega o dinheiro e vai xingar o outro rico, né, ou menos, né, menos pobre, ou então você vai para uma arbitragem, de fato. Tá? Mas, de novo, são situações que demoram, enquanto isso a companhia está sofrendo. Tá? Então, a melhor coisa é não brigar. Todo dia. Oi, boa noite, tudo bem? Então, vocês basicamente comentaram que tem muita informação, muito dados, né? E pelo que eu entendi, vocês me corrijam se eu estiver errado, acho que uma das principais coisas seria a tomada de decisão, né? Tomada de decisão ser uma das coisas. E aí, basicamente, vocês fazem análises quali, quant, outros fatores e tal, geram muito dados, e a propriedade intelectual toma as decisões e gera os resultados. Então, a minha dúvida é, como tem um custo bastante dos broken deals que vocês falaram, broken deals alguma coisa que eu não lembro o nome e tal, que tem um alto impacto, e como várias opções são analisadas, mas às vezes vocês fecham muito poucas, queria entender algumas estratégias de análise dessa enorme quantidade de dados, e se vocês usam, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão, ou se vocês pretendem utilizar, ou é só propriedade intelectual, enfim. A gente tem usado cada vez mais. Tá? Então, hoje em dia, todos os nossos analistas fazem curso de R, de Python, isso é algo que a gente tem usado cada vez mais. Agora, lembra o que a Priscila falou, a gente só começa a gastar dinheiro de verdade num estágio muito avançado da negociação. Tá? A maioria dos deals que chegam para a gente não gasta muito tempo. Tá? A gente tem uma reunião toda segunda-feira de manhã que a gente analisa nosso pipeline. Tá? Então, vem uma ideia, a ideia aparece, às vezes, quem trouxe a ideia já mata. Fala assim, tem esse deal aqui, mas só para vocês saberem que está no mercado, a gente não vai fazer. Não é para a gente por causa de A, B e C. Se alguém discordar e achar que tem que gastar tempo naquele negócio, a gente vai gastar mais tempo, vai discutir. Mas a maioria das vezes, se o deal não tem nosso perfil e tal, já entra, está no sistema, está computado, porque depois pode voltar. Às vezes o deal não está de um jeito que a gente faria, mas alguns anos depois ele pode voltar e por aí vai. Então, a gente tem um sistema que tem o registro de 100% do qualquer... Né, você está falando de dados,
qualquer interação que a gente tenha com qualquer pessoa do mundo externo, banqueiro, advogado, executivo, empreendedor, está mapeado no sistema. Então, a gente consegue analisar isso e extrair inteligência daí. Agora, esse investimento que acaba gerando broken deal cost, né, é muito lá na frente. Tá? Para a gente gastar dinheiro de verdade, a gente gasta tempo. Mas para gastar dinheiro de verdade, aí é numa quantidade muito menor de deals. Senão, a gente não tinha negócio. E não dá para fazer com 14, 16 pessoas. Obrigado. Acho que a gente usa muito inteligência artificial nas companhias. Depois que você tomou um investimento, como é que a gente ajuda essas companhias a crescer, como é que, com dados. A nossa tomada de decisão de investimentos, ela passa muito por cultura, desse relacionamento com sócios, ter certeza que a gente tem um alinhamento. Você não consegue quantificar isso. Pôr em dado e criar uma regra e colocar num funil e ver se aquele cara vai ser um bom sócio ou não. Qual é a probabilidade dele ser um mau sócio? Não é análise de crédito para leasing de carro. A gente até montou uma ferramenta nova para uma companhia de leasing de carro, de inteligência artificial, mas o nosso investimento não é. Então, não dá para ser só ciência. Tem que ter um pouco de arte mesmo. E você não consegue misturar os dois. Então, a gente acaba cortando. A gente faz que nem o Gabriel. Às vezes, a gente passou a XP, gente, lá atrás. A gente achou que era um investimento muito arriscado para fazer na Crescera, quando estava começando. Quando o Guilherme veio apresentar para a gente, falou que era muito arriscado. Não vai dar certo, dá chance de dar errado esse negócio. Vai dar certo? Não. Imagina, a gente é autônomo. Esse negócio tem tudo para dar errado, não vamos fazer. A gente não fez. A gente matou numa reunião na nossa sexta-tarde. A gente matou na terceira reunião de sexta-tarde. Na primeira a gente falou, quem sabe, vamos dar uma olhada. Aí na segunda, não é ruim esse negócio, pode ser. Aí na terceira, gente, esquece, olha o risco aqui. Teria sido um golaço. Mas a probabilidade de ter dado errado também era grande. E o nosso mandato naquela época não era tomar esse tipo de risco. Então a gente passou tranquilos. A gente olha e fala, tranquilos. A gente vai fazer um site um dia na Crescera dos deals que a gente não fez. Mas é porque não fazia sentido naquele momento, assim, da nossa tese, o que a gente estava olhando, não fazia sentido. Então, tudo bem. Ou erramos também, Fizemos o judgment errado. Ali tinha não achou que fazia sentido fazer. Você tem que viver com as decisões que você toma e move on. Obrigado. Mas esse ponto que você falou, tá? O que o nosso investidor nos remunera é por tomar decisão. Tá? É tomar decisão de alocação de capital, né? Decisão de risco, e as decisões que vão permitir que as empresas construam valor e acessem liquidez. Né? O nosso ciclo, a gente não falou sobre isso, né? O ciclo de private equity é captar recurso. Lembra que o nosso trabalho são fundos, né, de 8, 10 anos, sem resgate, e o investidor não opina sobre o que a gente faz. Tá? A gente tem liberdade total de investimento, uma vez que o capital está sob a nossa gestão. Então, captar os recursos, encontrar os ativos, né, originar os ativos, de originação, transformar isso em oportunidade de investimento, fazer o investimento, depois criar o valor e depois criar liquidez e devolver o dinheiro para o investidor e exatamente, garantir que ele está feliz para captar o próximo fundo. Boa noite, Gabriel, Priscila. Primeiro, agradecer pela excelente palestra, excelente painel. A minha pergunta é mais relacionada com os prazos dos fundos de private equity. A gente sabe que normalmente tem um prazo ali de 8 anos, e no início é investimento, no fim é desinvestimento. E assim, eu queria saber até que ponto isso pode deixar vocês engessados, tenho que me livrar dessa empresa, mesmo que eu ainda queira ficar com ela por mais tempo, ou assim, se você não conseguir se livrar dela, o que você faz? E se, por exemplo, uma empresa dá muito certo muito rápido, e você vende essa empresa, o que você faz com o caixa? Se você vai atrás de outra ou não? Obrigado. A gente nunca tem caixa. Tá? O que a gente tem é compromisso. Tá? Então, o investidor subscreve um compromisso de capital, então vamos supor, $10 milhões. Tá? O cara vai botar $10 milhões no nosso fundo. Tá? À medida que eu encontro uma oportunidade de investimento, eu mando uma cartinha para ele, eu chamo o capital dele, ele é obrigado a descer esse capital num prazo X, tem um contrato que rege isso.
E aí, com esse dinheiro dele e dos demais investidores, eu vou executar o investimento. A empresa vai crescer, se ela pagar dividendo, ou se eu vender um pedaço dela ou todo, esse caixa que volta para o fundo, eu também não posso ficar com ele. Eu tenho que devolver ele automaticamente para o investidor. Então, eu nunca tenho caixa parado. Fora para despesas, né, um caixinha pequeno, eu nunca tenho caixa no fundo. Tá? Alguns regulamentos te permitem reciclagem, tá? Que é, em algumas janelas específicas, você poder, se você vendeu muito rápido, você pode reciclar aquele capital. Mas aí são questões bem específicas, fundo a fundo, nem sempre isso é padrão. Tá? E nossos prazos são os nossas limitações institucionais. Tá? O mercado é cheio de limitações institucionais e que geram oportunidades. Tá? Você vai ter, e o mercado líquido e o mercado ilíquido, tá? Você sempre vai ter algum investidor obrigado a comprar ou obrigado a vender por motivos não financeiros. Tá? Às vezes o cara está precisando de liquidez e ele precisa vender. É por isso que tem mercado. Tá? As pessoas compram e vendem por N motivos, os ativos todo dia. Tá? Nem todo mundo está pensando como você. As pessoas podem, né, achar o ativo caro ou barato, ou então elas podem adorar o ativo, mas seriam obrigadas a vender por qualquer motivo. Tá? Então, o nosso fundo, no nosso regulamento, tipicamente é um fundo de 10 anos. A gente tem 5 para investir, 5 para desinvestir, e depois a gente tem uma previsão de extensão, né, que a gente pode, se a gente não conseguir desinvestir no tempo, a gente pode desinvestir. Tá? E não tem prazo. Ótimo. Tá? O que você tem é uma tese, uma criação de valor naquele ativo. Se você conseguir gerar valor mais rápido do que você esperava, excelente. Se você conseguir gerar valor e liquidez, melhor ainda. Tá? No Brasil, em especial, liquidez é muito difícil. As janelas de liquidez são muito estreitas. Tá? A gente brinca que são seteiras, não são janelas, né? Aquela seteira de castelo medieval. É muito estreito. Em 2021, por exemplo, você teve 2 ou 3 janelas de IPO, onde nas primeiras janelas quem tentou conseguiu, nas outras ninguém conseguiu. Então, assim, liquidez e mercados emergentes em geral, tá? É bem mais difícil. Isso, aliás, é uma reclamação que a gente ouve muito dos investidores internacionais, que tem que escolher se eles vão dedicar o capital deles nos Estados Unidos, na Europa ou nos mercados emergentes. Né? A gente está competindo, né? A nossa captação é tipicamente com investidor institucional internacional, e a gente está competindo com isso. Né? O cara pode alocar o capital em qualquer lugar do mundo. Então tem que explicar para ele que com a gente ele vai ter acesso a essas oportunidades de crescimento, ao mercado fragmentado, empresas muito familiares, tem muita coisa para fazer ainda. Em compensação, ele vai sofrer risco cambial e vai sofrer com janelas de liquidez mais estreitas. Tá? Então, assim, são os desafios que a gente vive na captação de recursos e no convencimento dessa turma. Né? Lembra que é realmente um ato de fé botar o dinheiro com a gente. O cara põe dinheiro com a gente e eu não tenho obrigação nenhuma de devolver em 10 anos. E ele, além das cartinhas que eu mando, né, sou obrigado, óbvio que a gente trata nossos investidores melhor que isso, né? Mas fora a nossa obrigação regulatória, ele não tem muito o que saber do que a gente faz. Tá? Então, realmente, é um produto que requer muita confiança, por isso que é muito difícil. E tem pouca gestora fazendo isso. Você tem que ter um histórico, um time estável, né, uma estratégia clara, você tem que ter aderência a essa estratégia para você continuar nesse jogo. Agora, né, só um último ponto. Agora, a janela do desinvestimento, o que ela é importante? Então, vamos lá. A gente tem fundo também, 8 ou 10 anos, mais 2, né, mais um. Para que a gente possa justificar, prorrogar o fundo, você tem que mostrar que você criou valor para aquele grupo de companhias ou para aquela última companhia que sobrou no portfólio, aquelas últimas 2 que você ainda não conseguiu desinvestir, e que se você for ficar mais tempo com ela, a janela vai aparecer ou a companhia vai crescer, assim, você tem que conseguir explicar, tem que ter um racional. Porque senão também a turma vai falar, eu vou te estender e daqui a 1 ano você tem o mesmo problema e daqui a mais 24 meses você vai ter o mesmo problema. Então, você tem que criar um pouco isso. Mas a gente já tem que definir aonde que a gente vai colocar uma empresa, e a vantagem de você estar numa gestora com mais recorrência é que a gente tem diversos vintages, que a gente chama, uns mais avançados, outros menos. Então, se é uma oportunidade que daria para desinvestir em 2, 3 anos, dá para você colocar num fundo que só tem mais 5. Se é uma que talvez é mais provável que seja 5 anos, é melhor você colocar no veículo que tem 8, né? Ou 10.
E a gente não deixa para sair do investimento no último ano do fundo. Você começa a trabalhar no desinvestimento bastante antes, para você não chegar na situação de estar no último ano do fundo e ter que vender de qualquer jeito. Porque isso significa que você vai deixar um pouco de dinheiro na mesa. Às vezes, o que te pedem de desconto para isso, mais que justifica a preocupação. Às vezes, a turma sabe que você está com uma janela no pescoço e pede muito desconto. Por isso que a gente gosta de contar pouco em quais dos fundos os nossos ativos estão, porque isso dá para a gente um pouco mais de imbalance de informação de qual é a nossa necessidade de saída. Mas você tem que começar antes, você não pode trabalhar nos prazos. E o que o Gabriel contou é bastante verdade. O nosso investidor, ele dá dinheiro para a gente sem dar, olha a dinâmica. Ele se compromete a deixar um dinheiro travado com a gente por 10 anos, ele não entrega o dinheiro para a gente. A gente cobra como se ele tivesse entregue, desde o primeiro dia. A gente chama capital e ele é obrigado a participar, senão a penalidade para ele é tão horrorosa que ele é melhor participar. A gente pode perder 100% do dinheiro dele. Existe uma cláusula de risco, a gente toma risco, a gente pode perder, porque a gente compra a companhia de capital fechado, podem quebrar todas. Né? Assim, é claro que a gente nunca mais levanta outro fundo se fizer isso. Mas a gente pode perder 100% do dinheiro dele e a gente também fala para ele que a gente não tem a menor ideia de quando a gente vai devolver. Assim, acredita em mim, uma hora volta. Se tudo der certo. Se Deus quiser. Assim, é um pouco essa a dinâmica. E se o Brasil deixar? E se a CVM permitir? Se não tiver uma bagunça política? Se o câmbio ajudar? Né? Porque assim, às vezes tudo funciona certinho, mas o câmbio atrapalha. Então, realmente é uma decisão de diversificação importante para o investidor. E ele pode investir em qualquer outro canto do mundo. Como é que vocês estão de tempo, pessoal? Dá para mais pergunta? São 10 para 8. Vamos fazer a última? A última, beleza? Boa. Primeiro, obrigado aí pela palestra. Vocês falaram que vocês investem em diversos setores, aí, setor funerária, estacionamento, né? E eu queria entender, né, como vocês fazem para aprender e lidar, né, com as peculiaridades de cada um desses múltiplos setores que vocês investem. Então, é a tal da experiência, né? A experiência te permite reconhecer padrão muito rápido, tá? Então, você tem, com a cabeça analítica boa, né, como a Priscila colocou, você começa a já criar alguns frames mentais de como que você vai estudar setores, tá? Qual a dinâmica de crescimento, como é que é a dinâmica de preço, como é que é a concorrência, como é que as empresas geram retorno nesse setor e por aí vai. Tá? Então, você tem uma série de perguntas básicas que você vai entendendo o setor. E a gente trabalha muito com informação. Né? A gente está sempre lendo, está sempre... Então, assim, é óbvio que, certamente, a Priscila não acompanhava o setor de funerárias desde... Né? Mas, quando essa tese surgiu, começaram a ver a fragmentação, né? É um serviço importante ou não? Acho que sim, né? Acho que a maioria das pessoas acaba morrendo um dia, né? Então, assim, poucos mercados têm addressable market de 100%, né? Então, você vai, aí você começa a olhar para o setor, você começa a estudar e por aí vai. Se é um setor realmente muito complicado ou que tem um viés, um componente tecnológico muito diferente, você pode contratar um estudo, relatórios, conversar com especialistas. A gente conversa muito com muita gente o tempo inteiro, tá? A gente está sempre conhecendo gente nova, ouvindo histórias boas, histórias ruins e se alimentando, tá? E a gente demora muito para fazer negócio, tá? São anos às vezes, né? E aí conforme você vai gostando de um setor, você vai se aprofundando, as pessoas começam a saber que você está de olho nesse setor, elas começam a te procurar e por aí vai. Então, assim, é um processo muito... Por isso também que os fundos têm vantagem competitiva. Tá? O fato de a gente já estar no mercado há quase 20 anos fazendo isso, é muito difícil replicar o nosso pipeline, o nosso deal flow, né, que é o fluxo de negócios que chegam para a gente, e o nosso olhar sobre os negócios. Quer dizer que a gente vai acertar sempre? Não, mas a gente tem o nosso jeito de investir, né, a nossa forma de olhar. O Crescera tem o dele, outros fundos
né, e as pessoas vão tendo mais ou menos sucesso e você vai conseguindo convencer os investidores que você está indo bem ou está indo mal. Tá? Mas é tudo fruto de anos e anos e anos de prática repetida, com aprendizagem constante, e você vai refinando o teu olhar sobre os setores. Acho que tem uma questão de humildade para aprender também. Você passa a vida inteira como executivo no setor de telecom, você tem a obrigação de saber sobre o setor de telecom. Né? Acho que a gente... E tem gestoras que são assim. Nós, na Crescera, somos super focados setorialmente. A gente investe em 6 setores da economia brasileira. Um deles é serviços, que é bastante amplo, então atrapalha um pouco. Mas a gente investe em 6 setores. A gente já fez 4 IPOs de companhias de educação no Brasil, ou brasileiras, em diversos subsegmentos. A gente entende do setor de educação. A gente tem sócios que estão investindo no setor de educação há 15 anos. Então, a gente já viu muito, né? A gente já estudou muito, conheceu muita coisa, olhou muita coisa. A gente já pegou muita informação. Mas o Private Equity, para construir muito desse conhecimento, tem que ir a campo. Eu não conhecia do setor funerário antes da gente fazer o investimento no Grupo Zelo. Fiquei 1 ano e meio estudando. Não é tipo ficar lá sentada no escritório da Crescera, em Ipanema, no meu caso, no escritório de São Paulo, esperando vir a gente trazer dados para mim e me contar. Você tem que sair do escritório e viajar. Então, rodeia, assim pensa nas histórias de perrengues de viagem para conhecer. Aí você tem que fazer pergunta. Você tem que se interessar, fazer pergunta. Assim, à medida que você vai conhecendo o setor, você vai interagindo mais. Assim, você tem que realmente criar a informação e ter curiosidade. Assim, você tem que ter, senão você vai ficar só no setor que você estudou a vida inteira. Porque se você também não tiver um pouco de conhecimento, aí você senta com o empresário para convencê-lo a vender o negócio para você, e você fala, eu vou te ajudar a crescer. Ele fala, E o que você entende do negócio? Você fez medicina? Você tem CRM? Como é que você vai falar comigo de cirurgia robótica? Então, assim, você tem que... Você vai criando assim, essa ânsia por informação. Acho que todo mundo que faz bem Private Equity ou que busca fazer bem Private Equity é, por essência, curioso. Né? Acho que a gente tem, talvez, uma característica em comum. Eu conheço o Gabriel já há muito tempo, mas assim, eu garanto, eu tenho certeza, o Cadu também, assim, a turma da 20 é curiosa. Para aprender, a da Crescera é curiosa. Acho que tem que ser curioso, senão também não sobrevive entre a gente, que a gente faz tanta pergunta que a gente atrapalha até, de vez em quando, a apresentação do management. Tem uma palavra em inglês, que não tem em português, que chama serendipity, né, que é a abertura, é a capacidade de você estar aberto ao novo, a você ser surpreso. Né? E isso está muito no nosso dia a dia. Tá? Esse investimento na Vero, por exemplo, eu estava buscando, desde 2016, eu estava buscando, né, essa visão setorial, eu queria investir em conectividade. Tá? Agora, eu não sabia como. E eu nunca tinha ouvido falar do que estava acontecendo no varejo de banda larga. Tá? E a gente foi aprendendo. E em viagens, eu fui no sertão do Ceará e eu vi um casebre com fibra ótica. E o cara tinha internet muito melhor do que a gente tinha aqui na Zona Sul do Rio, ou lá no Itaim, em São Paulo. E aquilo, ali deu clique. Agora, se eu não tivesse ido para o interior do Ceará, eu não ia ter visto isso. Né? Então, essa gastação de sola de sapato, essa abertura, é daí que vem as ideias. Perfeito. Bom, pessoal, acabamos com as perguntas, estamos chegando ao fim do painel. Eu queria, antes de finalizar, pedir para vocês escolherem um número de 1 a 172 para fazer o nosso sorteio. Primeiro é o nosso livro. Vou dividir esse que tem mais de 144. Tiralta. Quem? Vivian Baltazar, tá aí? Agora os brindes da 20. Mais 2 números. Pô, você trouxe brinde? Porra, como é que você me faz um negócio desse? Rafaela, você tem que me avisar, Rafaela. Eu vou ter que mandar o brinde. Vou mandar o brinde depois. A mochila deles é mais legal do que a da Crescera. Mas a nossa é mais leve. A gente também tem garrafa.
É uma competição, gente, mas a gente faz tudo no mesmo fornecedor, tá? Vamos começar a negociar em conjunto, né? Que a gente negocia melhor se a gente comprar em conjunto. Escala. Um número. Meu número é 1172? 1172. Vamos de 56. Esse primeiro vai de ter garrafa? Garrafa. Opa! Agora mais um da mochila, mas se não quiser escolher, eu posso ficar também. Tô na fila também. 100. Eu gosto de número alto, gente. É para vender só, para comprar não. É você mesmo? É você mesmo? Me explica mais ou menos. E você está acima? Ô, Matheus, escolhe aí, Matheus, vai. Escolhe. O Gabriel vai pegar o teu número. Esquece o 100. Pula o 100, então, já que está difícil. O 100 está presente, não? Não, Gabriel. Então, vamos para 111. Por um. Meu era 112. Você era 112? Foi por pouco. Se faltar o próximo. Matheus Soares da Silva Loureiro. Matheus. Ih, ganhou. Matheus, Então ficou pra mim. Porque o próximo. Então ficou pra mim. Bom, gostaria de agradecer a presença da plateia e da Priscila e do Gabriel. Muito obrigado. E gostaria de avisar que amanhã nós temos mais 2 painéis, 2 horas da Patrícia Stille, de investimentos alternativos, e às 4 da Icatu com o SNEL. O nosso vai ter sido mais legal, tá? Eu já aviso para vocês que o nosso vai ter sido mais legal. Gostaria de lembrar que nosso processo seletivo está aberto e de pedir para passarem nos estandes dos nossos patrocinadores lá fora.